Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas ela reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar sua própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. Quando o céu estiver em cinzas, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará de campo e na beleza das flores que surgirão do jardim. André Luiz, no livro Sinal Verde, através do médium Francisco Cândido Xavier. Bom, meus amigos, agora vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizar a paz, a tranquilidade, o amor, o companheirismo, a amizade, sobretudo. Que tenhamos, Senhor, a base sólida, o alicerce bem preparado para a construção desse grande edifício que estamos construindo. Que cada tijolo, cada pedra tenha a sua função essencial, que nós sabemos que cada um no grupo tem a sua função. E que a argamassa venha com toda a força para que fique sólido, para que essa construção se reerga e fique sempre preparado para o que vier. Pode chover, pode ventar, estaremos sempre de pé. Jesus amado, querido Mestre, ajude-nos, Senhor, a nos manter sempre unidos, porque sabemos que quando estamos unidos as nossas forças se multiplicam. Sabemos que os nossos pensamentos, quando estamos em verdadeira união, eles se expandem, eles transbordam de alegria, de amor, de carinho, de compreensão. Agradeço, Senhor, todos os dias por esse grupo maravilhoso que nós constituímos e que nós alimentamos a cada dia. Senhor, esteja conosco na abertura desse estudo de hoje e sempre. Louvado seja Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eunápio, é contigo. Agora eu tenho que sair. Agora o quê? Marisa, você falou agora, fechou. Tchau, Marisa. Bom, boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Estão tranquilos? Tudo tranquilo? Eu apenas tenho um pequeno adendo para fazer para vocês. Quando der mais ou menos às 5 horas, 5 e pouco, eu vou sair do PC, né? E vou para o meu trabalho, aí eu vou ficar vou trocar e vou ficar no meu celular, tudo bem? Só vocês saberem disso, por volta das 5 horas eu preciso sair. Pois bem, vamos começar do início, né? Antes de mais nada, a Raquel já tem uma dúvida, né? Deixa eu logo dar a palavra para ela, né? Fala, minha querida. Não, vamos começar com a dúvida. Se for, é dentro do assunto? É dentro do assunto? Ah, então beleza. Então pronto, então, eu vou continuar aqui, depois eu abro para você. Então ótimo, pronto.
Eu não sou médium tão bom, não. Tem que abrir o Raquel, seu microfone microfone aí. está fechado. A gente ainda não atua com a telepatia. Falta pouco. Pensei que vocês já fossem médios diferentes de mim. Não. Você é pedra, eu sou tijolo. Você não prefere apresentar o que você trouxe, o que você preparou? Ótimo. Então vamos. De repente, Isso. responde. Ótimo. Não, já que você falou que é sobre o assunto, eu pensava que era outra coisa. Como é sobre o assunto, então a gente coloca depois. Beleza. Ótimo. Então vamos lá. Esse livro, né, ele vai completar mais ou menos 10 anos agora da sua primeira publicação. E certamente, como o tempo passa rápido, né? E certamente ele deve ter sido publicado, ele deve ter sido psicografado há uns 11 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. Porque ele narra acontecimentos logo após, né, de um tempo específico, após o tsunami que houve lá na região da Ásia, né? É um livro bem interessante. Só por curiosidade, levanta sua mãozinha para ver. Quem já leu esse livro aqui? Quem já leu? Maria Raquel, Lúcia. Quem já leu o livro? Eu. Nádia, a Marisa certamente deve ter lido, né? A Fátima acho que não, nem a Eliane, enfim. Pois beleza. Só para apresentar para vocês, o livro é esse aqui, ó. Transição planetária. Já não li, não. Transição planetária, tá? O estudo é sobre este livro aqui, Transição Planetária. Da mesma forma, pontuando o que a Marisa fez no Nosso Lar, mas o Nosso Lar tem mais de 30, 50 anos publicado, né? Ela já deve ter tempo de ser lido, né? Acredito. Mas, pontuando um pouco ela, não tem como a gente ficar lendo parte por parte aqui. Por mais que os capítulos sejam pequenos. Mas eu vou pontuar algumas coisas que eu acho bem interessante. E não vou abrir... Oi. Só um minutinho, eu acho que talvez fosse interessante. Na contracapa tem a introdução, o releasing da obra. Eu estava pensando... Eu vou ler, era isso que eu ia começar a ler. Tá. Ô, Lulu, vou dar um beijo em você depois, tá? O pensamento tá bom, hein? Eu cobro caro, hein? Então vamos lá. Eu vou ler a contracapa aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Beleza? Estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo, e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável, desculpa, ele é errado. Impostergável nem existe. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos calcetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta para dar seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Nesta extraordinária obra, agora em segunda edição, aqui é a segunda edição minha, tá? Acrescida de índice remissivo, elaborada pelo companheiro Geraldo Carpete Sobrinho, nossos caros leitores conhecerão os mecanismos e as razões de ordem superior da transição planetária, em favor das mudanças urgentes e necessárias que promovam o respeito às leis, à ética e à natureza, transformando o homem num ser integral, consciente dos seus deveres para com Deus, consigo próprio e o próximo. Antes de começar o estudo mesmo do livro, eu vou ler uma outra pequena parte que vocês devam conhecer, da Gênese. A Gênese lá no último capítulo. Os tempos são chegados.
Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que o tornaram sucessivamente habitável para seres mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e o abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sobre o império de forças materiais, os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência, eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Pois bem, isso aqui está no capítulo Os Tempos São Chegados, justamente no item 2. O item 2 continua, eu não vou me alongar sobre essa leitura. Eu estou apenas pontuando que as transformações do globo, elas ocorrem sucessivamente. E que a humanidade, né, está lá imersa nessas possíveis transformações, e não apenas ao acaso, elas também servem para alguma coisa, e para a evolução moral e moral e intelectual desta humanidade. Como bem diz a contracapa do livro, e o que diz todo o livro. Então vamos lá. Eu não posso deixar, se vocês tiverem um livro, para quem tem um livro, me acompanhe, por gentileza, porque eu vou pontuar algumas frases e alguns parágrafos que eu acho bem interessante. A parte primeira, que é justamente transição planetária, antes do primeiro capítulo, a introdução, que eu tirei alguns pontos importantes dessa introdução. No terceiro parágrafo, ele fala: anunciada essa transformação que se encontra insita no processo de evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Neste momento, Jesus, não sei se vocês lembram dessa parte, que Jesus está saindo do templo, né? Junto com André, com Marcos, com Mateus, ele indo em direção ao monte, né? Ao jardim, naquela região, ele olha para o templo e fala que não vai ficar pedra sobre pedra e começa a narrar os tempos futuros. Né? Esse capítulo de Marcos é bem interessante. Terremotos, filhos matando pai matando filhos, vocês lembram dessa parte, acredito, do Evangelho de Marcos. Pois bem, ele tá lembrando mais ou menos isso daí. Então vamos lá. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis, nos quais estagia a fim de desenvolver o instinto. Logo depois, a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primeiras, que o assinalavam profundamente, atando, não raro, a sua natureza animal em detrimento daquele espiritual que é a sua realidade. Eu pontuei essa parte porque ele coloca na cadência de evolução 4 etapas fundamentais. Ele coloca o desenvolvimento do instinto, depois ele coloca o desenvolvimento da inteligência, nesse espírito, depois ele fala da consciência, e quando ele está falando dessa consciência, ele não está falando apenas da consciência de eu sou eu consigo me identificar, o que isso difere dos animais. Ele certamente está falando dessa consciência dos talentos e atributos que todos nós espíritos temos. Né? Essa grandeza que nós temos e que o Cristo já tinha falado lá atrás, dessa possível, da capacidade divina de criação, de sermos co-criadores. Quando o Manuel Filomeno pontua isso daqui, nesta ordem, certamente ele está fazendo alusão a essa ideia de consciência, porque logo depois ele fala que todos nós iremos rumar para esse instinto, para essa intuição. Isso mesmo, Markel, para essa intuição. E é justamente o que nós sempre conversamos aqui durante o nosso grupo de estudos sobre o processo intuitivo que vem gradualmente aumentando em todos nós, né? Captando essas energias
e as informações do mundo imaterial, do mundo natural, que é o mundo espiritual. Isso é interessante. E cada vez mais os espíritos estão com essa capacidade, né? E temos que refinar essa capacidade. Certamente, num próximo mundo, no mundo de regeneração, é justamente essa capacidade intuitiva, né, que ao largo dos milênios, dos séculos, que a Terra estagiará neste tipo de mundo, no mundo de regeneração, é que nós, espíritos, teremos que melhorar, dar uma maior delicadeza, né, a esse tipo de intuição. Porque nos milênios que estamos passando agora, na provas e expiações, a ideia de consciência ela já está com degraus formados, né? Precisamos melhorar um pouco mais essa ideia de consciência do espírito. E certamente debruçará sobre o aprimoramento do processo de intuição e certamente todos os atributos mediúnicos e anímicos desse ser integral. Vamos lá. Numa outra página, ainda continuando na introdução, eu vou ler para vocês outros dois parágrafos que eu acho bem importante nós salientarmos. Página 11, aqui na minha segunda edição, no penúltimo parágrafo. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos, enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra, ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. E isto é um outro ponto que eu acho interessante, porque há uma dicotomia neste ambiente que ele coloca. Como é que pode? Eu gosto tanto... O que não falta são instituições que agregam, né, valores, natureza, animais e tudo mais, e, ao mesmo tempo, né, parte da sociedade vira a cara, digamos assim, desculpa a expressão, para essas coisas mais simples, que as pessoas passando fome, as necessidades básicas, as guerras, né? O que ele pontua sobre isso é porque lá no final da sua introdução ele amarra a ideia dizendo que no mundo novo que surgirá, eu não posso deixar de ter pena de algum animal, né? Ter pena de algum animal, cuidar do animal, mas deixar para lá um irmão meu que está precisando de ajuda. Eu preciso saber juntar esses dois sentimentos. O amor é universal para o indivíduo, para a terra e para os animais e planetas, né? E vegetação e tudo mais. Eu achei bem interessante isso que ele pontua. E outra coisa que eu acho bem atual é no parágrafo seguinte, quando ele coloca que as criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, olha só, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo condutas egoístas, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se da luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por determinado período, não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exilados para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Que tema, que parágrafo mais atual esse? O que nós não nos cansamos de ver, não apenas no movimento espírita, e como também no dia a dia, é as pessoas se horrorizando cada vez mais, né, com o despautério com a natureza, com os problemas que vemos na política, no processo, enfim,
da vulgarização dos processos religiosos, né? Tanto é que nesse mesmo capítulo que ele pontuou de Marcos, o evangelista lá, Jesus bem falou, né? Muitos virão no meu nome, né? E falarão muitas coisas, e, enfim, mas não são de verdades. Ele fala sobre isso porque todos esses espíritos que assim estão fazendo, né? E que precisam explodir tudo isso, vir à tona todo este lixo, toda esta sombra, para que nós também possamos analisar, debater, né, fazer justamente análise e muito mais, sair da omissão. Eu sempre falo, e eu falei isso na palestra da amiga da Marisa, que falou sobre a vida política do Bezerra de Menezes, que eu esqueci até o nome dela, eu estou com dificuldade de decorar o nome de gente. Só depois de muito... Zenite. Isso. Só depois de muito tempo de convívio eu consigo decorar o nome de alguém. Eu falei sobre isso com ela. Eu falei, há uma grande dificuldade, inclusive de nós, das pessoas de bem, espíritas ou não, de pessoas de bem, quererem arregaçar as mangas e entrarem realmente, né, para a política ou entrarem para órgãos no meio para poder defender alguma coisa, porque o bem precisa começar a prevalecer nisso. Enquanto deixarmos as outras pessoas fazerem isso, vai ficar dessa forma até saber lá Deus quando. Até vir esse processo todo, né, e por força maior fazer justamente a separação. Eu acho que eu estava conversando essa semana mesmo com outro amigo meu, um outro grupo que eu tenho de estudos sobre isso, e falou, nós precisamos, as pessoas de bem precisam começar a agir de forma mais ativa no sistema democrático do país. E ele pontua de uma forma ou de outra aqui. Nós precisamos sair do anonimato, digamos assim, infelizmente, né? E nós, não o grupo, né? Nós, estou falando todos nós, todas as pessoas de bem, né? E começarmos a fazer organizações, fundações, instituições, entrar mais para o processo político de forma honesta, para poder começar a fazer um corpo. Eu tenho muitos amigos que pensam de forma diferente de mim na política. Eu acho muito engraçado sobre isso, que nós conversamos muito bem. Por quê? Porque somos pessoas de bem, porque o fazer de política é justamente isso, né? Ceder ali, ceder acolá, mas tudo em prol de algo maior. E eu acho isso bem interessante que ele pontuou aqui. Vamos lá. Aí agora, né, de forma definitiva, nós começamos a trabalhar com o capítulo 1. Antes disso, ele fala sobre a divisão da obra. A obra se divide em 3 aspectos, tá? Esse livro aqui se divide em 3 aspectos. O primeiro aspecto é sobre, quase os primeiros capítulos, é justamente sobre o terremoto que houve, né? O terremoto que houve lá na região do Índico e ajudas ao socorro daqueles espíritos que estavam desencarnando, né? E aos outros que ficaram encarnados, né? Para manterem um pouco mais de tranquilidade e tudo mais. Isso é interessante. A segunda parte do livro é justamente que ele fala sobre impedir que alguns grupos de espíritos inferiores aproveitem da situação para capturarem energias, para pegarem desencarnados ou para começar a atiçar, digamos assim, outras instituições ou pessoas chaves no mundo. Enfim, isso é bem interessante. E, por fim, ele fala sobre a ajuda humanitária de todo o globo, né? Na contra-ideia desses espíritos menos felizes, digamos assim. A obra se divide basicamente nesses 3 aspectos. No capítulo 1, ele se encontra na colônia Redenção. Ele fala aqui, na primeira parte do capítulo, no terceiro ou quarto capítulo, parágrafo desse capítulo, ele fala que se encontra nessa colônia chamada Redenção. Eu fui procurar. Essa colônia Redenção, ela fica na Bahia, fica ali na região oeste da Bahia, próximo ao Piauí, próximo à região de Tocantins, ali, né? Isso segundo um livro que eu tenho chamado As Colônias Espirituais Conhecidas, né, daqui do Brasil, ele se encontra nessa região.
E ele está lá, o Manuel Filomeno de Miranda, se encontra lá com um amigo, né? Com um amigo. Engraçado é que eles souberam, disseram, ele diz aqui, que ficaram sabendo sobre esse abalo sísmico, sobre esse problema que houve no Oceano Índico, e passaram para eles, enfim, eles ficaram sabendo, viram a situação. Também estava sabendo que muitos espíritos, olha só, que milhares de espíritos nobres haviam ocorrido ao auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras, né, interessadas nos fluidos vitais dos recém-desencarnados. Isso também eles estavam sabendo. Estavam se preparando para ir socorrer também, porque algum grupo da Bahia, do Brasil, iam também para lá. Eles foram, depois a gente vê nos capítulos posteriores. É engraçado que ele, no momento de meditação, no momento de emoção do livro, né, desse capítulo, ele com seu colega, nesta colônia espiritual, ele escuta uma música que eu acho bem interessante, é muito longa, chamada Missa em Si bemol do Bach. E essa Missa em Si bemol do Bach, ela é uma composição do Sebastian Bach, de Johann Sebastian Bach, e é bem interessante essa composição, porque ela foi produzida, mais ou menos, ela começou a ser produzida em 1723 e só acabou em 1849. Ela é dividida em praticamente 4 etapas, né, 4 grandes movimentos, e não tem ainda é um mistério, porque eu achei interessante isso, porque é um mistério, porque não é uma obra feita do início ao fim, foram pedaços, né, que ele depois organizou, mas não tem uma composição toda assim, do início, meio e fim. Foram 4 pedaços que ele pegou e organizou. E esta música é uma daquelas, e eu acho isso interessante agora, porque é uma daquelas usada bastante em musicoterapia para problemas de insônia. Problemas de insônia, né? E se usa bastante o segundo movimento dessa obra do Bach. Inclusive, algumas obras também de Vivaldi são usadas para insônia, angústia e nervosismo. Né? Tem um conhecido meu que trabalha com musicoterapia, e aí eu estudando um pouco sobre isso, um tempo atrás, eu me lembro que esta música especificamente era bastante usada. E qual a minha alegria quando eu estava lendo o capítulo, ele fala justamente sobre essa música. Eu falei, eu vou trazer para vocês, compartilhar essa ideia com vocês, que eu acho interessante. Né? Então, se tiverem com alguma insônia, nervosismo, angústia, 2 cápsulas de Vivaldi, né, com 3 cápsulas à noite de Bach, principalmente dessa daqui, vocês vão ficar calminhos e dormir tranquilamente. É muito boa. E diga-se passagem, vicia, tá? Vicia. Melhor Rivotril no ar. Pois é, melhor Rivotril. Não há mesmo não, muito bom. A obra é um pouco longa, é 1 hora e são 1h50, não, são 2 horas, 2h05, 2h10. Mas é bem interessante a obra. São 4 grandes movimentos. E o engraçado é que é uma ópera para missa, né? E Bach, ele era protestante. Mas mesmo assim, ele fez esta missa, esta obra, com arranjos pensando em toda a simbologia católica, e nunca ela foi tocada inteira, né? Ela é muito grande, mas as partes sim, porque são partes menores. Pois bem, deixa eu continuar aqui. Após quando ele começa a escutar essa música com seu amigo Vitor, eu acho, né? Oscar, Vitor, Oscar, Vitor, outro compositor húngaro, que eu estou me confundindo agora. Oscar é um amigo dele. Eu acho interessante que ele fala justamente, quase extasiado, ele ia falar ao amigo Oscar, quando lhe percebi chorando discretamente. O Manuel estava conversando sobre esse Oscar. Na perfeita identificação mental que se nos fez espontânea, pude perceber-lhe o pensamento em retrospecto, apresentando quando criança habitando os Alpes austríacos numa capela, né, aldeã de madeira,
ouvindo a mesma composição do velho órgão, porque essa música foi inicialmente feita para órgão. Tá? O primeiro movimento dela foi feito para o órgão. Pois bem, as memórias cresciam se lhe modificando o cenário, e pude vê-lo correndo pelos prados verdes, numa área assinalada por casario de madeira pintada, entre montanhas cobertas pelo gelo eterno, e o solo salpicado por miúdas flores, mesclando papoulas e rosas trepadeiras coloridas sobre a grama verdejante. O caleidoscópio evocativo do caro amigo projetou-se-me na tela mental. Olha que coisa interessante. Levando-me à evocação da própria infância, sendo dominado agora pelas paisagens da terra brasileira e baiana, em sol e alegria, onde o Senhor da vida me honrou com a recente reencarnação. Que coisa interessante. O momento dos dois era um tal, né? A interpenetração de energética e harmonia era um tal que o Oscar começou a projetar na tela mental dele a ideia, né? As lembranças da última encarnação quando criança. E olha que coisa engraçada, o outro espírito, no caso o Manuel Flamengo de Miranda, teve acesso a esta informação. Ele acessou esta informação. Eu trago isso aqui, que é um ponto interessante para nós analisarmos, né? Dessa capacidade que o espírito tem, né? De duas uma. Ele não deixou claro aqui, né? Ele deixou claro, mas, enfim, ou o Manuel Filomeno de Miranda captou no psiquismo, né, do Oscar as informações, né, e trouxe para a tela mental do Manuel Filomeno de Miranda, ou o Oscar projetou essa informação, né, no astral, né, no ambiente em que ele está, e o Manuel Filomeno de Miranda captou isso do astral. Eunápio, Oi. Eunápio, pode ser Oi. As duas coisas. Era isso que eu ia falar. Isso. Ele não deixou claro agora. Ora, Marisa, você está com a simbiose também comigo, hein? Isso. Até porque ele diz aqui perfeita identificação mental. Então, Isso. vai... Isso, pode ser ambas as duas, né? Pode ser, né? Mas é bem interessante isso, essa capacidade que nós espíritos temos, né? De poder captar isto. Pois bem, e aí, Maria, e aí que eu acho interessante que nos próximos capítulos, né, ele começa a falar. O Oscar fala da história dele, que é apenas para ilustrar aqui para vocês. Ele foi capturado, né? Os pais dele foram capturados. Ele morava na Polônia, na região da Polônia, e foi capturado, né? Ele morava nos Alpes Austríacos, desculpa. Mas ele foi capturado pelos nazistas, né? Os pais dele foram separados, né? Dele, quando criança, os pais deles foram por fornos crematórios, morreram lá com asfixia, e ele ficou durante um bom tempo ainda como regime de escravidão, né? Em 2 campos de concentração. Depois ele foi liberto, né? Conseguiu, após o fim da guerra, e foi isso, e foi ser médico, né? Foi trabalhando na área médica, né? Na área de saúde. Pois bem, a história é mais ou menos essa. O que eu acho interessante de tudo isso é que no decorrer do livro, nós vamos ver outras cenas e outros fatos da capacidade desses espíritos, né, de captar informações do astral, né, e de captar informações de outros espíritos. Eu acho que lá na metade, quase no fim da primeira parte, tem um capítulo que eu acho interessante, né, quando ele encontra outros espíritos com outras línguas, né, de outras nações, que falam outras línguas, e a gente vai estudar isso mais profundamente quando chegar nessa parte. E eu acho que, de tudo que fica dessa primeira parte, a ideia do otimismo. O otimismo de saber que as transformações que o globo está passando no decorrer desses anos, todas essas transformações, elas têm um porquê por trás de tudo isso. E que mesmo que nós já temos essa consciência, às vezes nos pegamos preocupados, medrosos, não digo ansiosos, nervosos com uma situação que pipoca aqui, ali ou acolá. Nós tenhamos a calma
e a paciência e saibamos usar os nossos pequenos talentos, né? Porque é justamente disso que não apenas Gaia, essa terra, precisa, mas que porque Cristo conta conosco no uso dos nossos bons talentos, né? Para sabermos passar por momentos como esse que se avizinha de nós. Ontem foi um terremoto, né? E o Estado Islâmico, outros problemas na ordem econômicas e políticas. Hoje é a pandemia e amanhã outras coisas virão certamente. Mas que precisamos ficar atentos aos nossos pequenos talentos e às oportunidades para neste momento, não é amanhã, não é depois, é neste momento, sabermos agir, né, de forma proativa na semeadura, na construção de um mundo melhor. Acho que dá mais ou menos uns 45 minutos. Agora está aberta a gente bater papo sobre esse assunto. Okay? Vamos lá, aberta ao debate. O capítulo é pequeno? Tem alguém na minha frente? Ou eu já marquei meu lugar na fila? Você marcou sim. Já marcou lugar. Desde no início. Olha só, você já marcou lugar. Eu tô sem a câmera ligada porque eu estou aqui, mas eu estou lavando banheiro. Então, eu estou de Maria. Então, eu não vou falar, não. O que eu falei já está falado aqui no bate-papo, tá? Já botei no chat as minhas considerações. Tá bom, Marisa, à vontade. Pode ficar à vontade aí, tá? Eu já lavei meu box também hoje de manhã. Essa dor que a gente sente. Mas, assim, Eunápio, a minha dúvida é mesmo no capítulo 1. Mas, assim, eu também reli o que a gente chama de introdução, que o título é Transição Planetária, e foi interessante que você veio falando os destaques de coisas que eu havia marcado, mas tem dois que me chamaram muita atenção, que eu esperei que você destacasse, acabou não destacando. É na página 12. A página, pelo que você falou, é igual à minha edição. No penúltimo parágrafo, quando ele diz: desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade. Então, muitas coisas acontecendo, é o tsunami, é o terremoto, é o incêndio, né? O fogo, é a pandemia, tudo, e nós ainda resistindo de refletir nessa impermanência da vida material, né? Então, nós ainda estamos teimando, apesar de tanta pancada, nós ainda resistimos. Mas tem a esperança, na página 13, no segundo parágrafo, que ele diz: contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Deixando bem claro que não é algo externo, é algo dentro de nós que se liga com aquela reflexão que é necessária fazer, né? Mas a esperança, olha, tá aí, depende de vocês, nós estamos ajudando, vocês não estão sozinhos, mas é com vocês também, né? E aí, isso, Raquel. Aí a dúvida mesmo grande, eu fiquei com duas, mas uma eu acho que mais para frente a gente vai saber. Deixa eu só apontar um negócio rapidinho. Você falou um negócio que eu achei bem interessante. Eu vi essa parte, né? Achei bem interessante, mas eu deixei, vai ver que eu deixei para você mesmo. Eu pensei, vou deixar para Raquel, que eu tenho certeza que ela... Não, mas é interessante. Sobre essa transitoriedade da carne, isso nos chama muita atenção, né, Raquel e amigos, né, no dia de hoje.
nos dias que vivemos. A gente tem ter essa certeza de que tudo isso daqui é passageiro, que a vida real é espiritual, é um caminho difícil. Não é, a gente não começa isso da noite para o dia, não. Né? É muito, às vezes eu me cobro bastante, né? Porque às vezes me vejo com a racionalidade de alguns fatos, né? E eu fico, meu Deus, mas um momento. Aí depois vem, é o que eu posso dar. O que eu posso dar é hoje. Talvez o mês que vem eu possa dar um pouquinho mais rumo a essa consciência, né? Porque essa consciência é difícil. E não me vê com essa história. Então não adianta eu deixar todos os bens materiais e ficar nu no meio da multidão, se dentro de mim eu continuo fazendo aquilo só de fora. É isso, não adianta. Né? Então, eu preciso saber a arma, né? A espada do Cristo, né? Essa espada que eu preciso ter, né? Para poder fazer essas lutas internas, ela fere muito porque você precisa ceder, pensar, cara, o que eu posso fazer, o que eu não posso, não é isso, o momento fica assim, é muito difícil, Raquel. Não é muito difícil. É mais ou menos o que nós concluímos ontem, assim, o momento final ontem, né, do nosso evangelho. Uma coisa é saber na teoria, mas chega na hora da prática, quer dizer, eu repito que não há segurança na vida material, que é transitória, que é impermanente, mas na hora a gente se agarra nisso ainda. Ai, meu Deus! Aí é o pânico, é o desespero. E outra coisa também, Raquel, você falou um negócio interessante, e é saber temperar isto, né? Saber temperar isso. Né? No seguinte aspecto, por exemplo, no seguinte aspecto, será que será que é errado eu querer ter morar num bom local, usar uma roupa que não, eu estou falando isso porque isso é que o mundo diz para a gente. Isso é que o mundo há 2000 anos fala para a gente, não é isso? Fala para a gente que a gente tem que renunciar a tudo isso para viver Cristo. Eu falei, mas não é isso. Não é isso. Não é dessa forma. Não é dessa. E até isso a gente tem que lutar também. Essa temperança que a gente tem que se encontrar, porque há 2000 anos a gente faz o caminho errado. A gente quer jogar os bens materiais para debaixo do tapete como se eles fossem o culpado do nosso processo. Né? E a gente tem que saber conviver com ele. É diferente, sabendo que aquilo ali é finito. Isso é que é o pulo do gato, que é difícil. Né? Saber conviver com ele. O gato ensina o pulo até para onça. O gato é que mais sabe pular. Mas continua. Mas a dúvida é assim, quando Oscar está conversando com o Filomeno, ele diz que a administração da comunidade deles lá destacara 200 de especialistas em libertação dos despojos carnais, né, a fim de cooperarem aqui no tsunami. Aí ficou a minha dúvida, eles estão nesses 200? Não. Eles vão depois. Então porque eu não lembro. Eu li tudo, mas tem 10 anos quase, eu não lembrava e botei essa dúvida. Mas agora chegou a dúvida mesmo. É na página a dúvida das dúvidas. A máxima. Na página 19, no primeiro parágrafo. Sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Dúvida. Como podem ter fluido vital se não foi suicídio? Eu achei que quem partiu nesse tsunami estava previsto, só tinha fluido vital até aquele dia ali, até aquela idade, até aquele momento. Aí, e a minha dúvida. Tá aí, agora dúvida, adorei. Agora é com os adorei.
Adorei a dúvida, mas não vou responder agora. Vou jogar para o povo debater, né? Porque eu tenho uma opinião, né? Mas eu vou deixar para o povo debater. Né? Vamos lá, pessoal. O que é que vocês acham? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos lá, o que é que vocês acham? Que fluido vital é esse? É pelo não rompimento, pela tragédia ter sido não esperada, não houve um rompimento completo do corpo material para o espiritual, por conta de ser uma acolhida intempestiva. Então, ainda haviam que ser cortados os liames. Tipo um acidente brusco. Mas ainda mesmo assim permanece a dúvida da Raquel. Ué, mas eu não vou morrer como um acidente brusco? Eu não vou reencarnar e morrer como um acidente brusco? Vamos lá, continuando aí, que é o próximo da fila. Sim, mas necessariamente não tem que ser cortado os liames, não tem que ser desengatado os chakras. Não é de uma vez. Não é um apagar de luzes, desligar um interruptor, concorda? Sim, concordamos, mas quando ele fala sobre fluido vital, é porque existe uma diferençazinha, né? Como a Raquel está pontuando, existe ainda, vamos supor, a pessoa reencarna e precisa passar 57 anos e 2 meses encarnadas. Porque depois de 2 meses, depois de 57 anos, 2 meses, ele vai morrer com tsunami. Então, morreu, acabou-se. A energia, se ele conseguir ficar direitinho, né, tá lá dando 57 anos e 2 meses. Mas, pelo que está informando aqui o livro, não. Teve pessoas colhidas inesperadamente. Pois é, isso mesmo, Nádia. Pessoas colhidas numa tragédia inesperada. Mas por quê? Porque se eu não era para desencarnar daquela forma, eu não devia estar lá. E se eu estava lá, ótimo, eu desencarnar daquela forma. Isso mesmo. Mas por quê? Eu já comentei sobre isso algumas reuniões atrás. Mas vamos lá. Por quê? Eu não me lembro. Gente, nem todo mundo que desencarna num acidente, por exemplo, de trânsito, estava programado para ele desencarnar ali. Ele teve, às vezes, um descuido, ele não prestou atenção, ele bebeu, ele abusou. Então, podia ter gente lá que não era para desencarnar naquela hora e desencarnou porque estava ali e não devia estar. Mas eu não falei nisso, Marco, porque aí se eu desencarno no acidente de automóvel porque eu estou a 150 por hora, eu sou suicida, não estava previsto, eu que me atirei naquilo. Agora, eu estou de férias na Ilha Grande, aí vem uma onda que não estava prevista, mas eu estava quietinha, não estava bebendo, estava admirando a natureza, embevecida com o Marco, né? Aí, pum, fui-me embora. E o que é que eu fiz? Só podia estar programado aquilo. Não. Eu não perguntei, eu não procurei, eu não me expus. Não, eu não coloquei aqui que todo mundo estaria fazendo isso, se expondo, mas algumas pessoas poderiam não estar ali, não precisariam estar ali, não deveriam estar ali. Por isso que eu quero entender. Sim, mas vamos voltar ao fato. Existia fluido vital, existia fluido vital para ser recolhido, e a pergunta é: se desencarnaram, foi a hora de ter desencarnado? A pergunta central é, necessariamente, como é que se dá esse processo? Quem desencarnou que estava fora da programação, que ainda tinha fluido vital? Manda aí, Eunápio. Alguém mais vai expor alguma ideia? Mas não é isso, quem estava fora da programação está cheio de fluido vital ainda. Posso falar? Pode, deve. Eu achei... É Andréia. Ah, tá. Você levantou a mão. Obrigado, querida.
Eu levantei, mas foi por acaso, juro. Eu ia falar, eu não ia, eu ia falar no bate-papo, mas aí eu levantei e baixei rapidinho, mas você, com os olhos de lince, viu. Achei a pergunta da Raquel extremamente inteligente e muito difícil. Naquela hora que eu levantei a mão, eu ia perguntar se tinha uma pergunta mais fácil, porque de início eu não estava com nenhuma ideia. Mas a partir do momento que vocês começaram a levantar hipóteses, e isso é muito legal do estudo, né? Esse levantamento de hipóteses, e o Eunápio é um professor nato. Eu não sei por que eu vejo sempre o Eunápio com um monte de remedinho atrás. Eu acho que ele é professor e se disfarça. Aquilo ali deve ser um negócio virtual. Porque ele fez assim, uma didática maravilhosa. Parabéns, Eunápio. Então, eu penso assim, é difícil responder isso, mas eu vou tentar, tá bom? Porque eu acho que é assim que a gente aprende. Eu acho que não existe essa possibilidade de não ter desencarnado fora do momento. Desencarnou porque precisava desencarnar naquele momento e daquele jeito. Mas foi bruscamente. Então, a pessoa, o espírito que desencarnou bruscamente daquele jeito ali, ele precisa realmente de um tempo para se recompor na espiritualidade, porque foi uma coisa inesperada. Ele estava ali de férias, ele não estava bebendo, como a Raquel disse, não foi um suicídio indireto, porque não havia uma situação em que a pessoa estivesse fazendo algo, correndo a 1000 por hora, ou descendo de bump jump, sei lá, né? Estava ali, de repente a onda deu uma louca na onda, entendeu? Deu uma louca na terra e levou todo mundo. Então, o que eu penso é que era necessário que fosse assim para todo mundo que desencarnou naquele momento, cada qual com o seu momento de ser. Eu acho que era necessário que fosse assim para todo mundo. E cada caso é um caso. Então, alguns estavam mais tranquilos e passaram com menos sofrimento e entenderam de uma forma melhor. Mas outros levaram um susto, pelo amor de Deus, gente. Eu estou ali na praia, tomando banho, de repente a onda vai dar uma louca na onda, me leva, eu vou morrer assim de repente. Dá um susto, né? Você não tem qualquer praia, né? Foi o que eu penso. Não tem qualquer praia, né? Tá justamente aonde? Não é, gente? Não é qualquer praia. É isso, gente. Obrigada. Olha só. Não, desculpa, posso falar agora? Só para fazer uma colocação, a gente sempre tem que lembrar o seguinte. Deve lembrar o seguinte. Existem os resgates individuais e existem os resgates coletivos. Queda de avião, tsunami, terremoto, tereré, tororó, conduro. No caso da tsunami da Indonésia, em 2004, foi um resgate coletivo. Todos aqueles espíritos estavam comprometidos com o seu passado e a vida maior mobiliza forças magnéticas que atraem as pessoas para aquele evento. E daí dá um resgate coletivo. Mas aí continua o que a Raquel está pontuando é outra coisa. E o fluido vital? Isso é outra... Posso falar? Posso dar minha ideia? Pergunta que não quer calar. Você quer falar, Marisa? A Marisa está na fila. A Marisa olha só, a gente está esquecendo, vamos voltar lá em Kardec, não existe acaso na lei divina. Não existe aleatório na lei divina. Existe uma sincronicidade na lei divina. E ela é para todas as coisas criadas. Então, a gente tem que pensar assim, tem um fluido vital excessivo numa pessoa que desencarnou, entre aspas, fora de hora? Pode até ter, mas a gente esqueceu que ninguém vem à Terra a passeio, todo mundo vem em aprendizado. E todos estamos ainda num planeta de provas e expiações, onde nós temos injunções kármicas. E que a gente também está esquecendo que toda dor é amor de Deus por nós. Consequência do nosso passado espiritual. Até o sofrimento pelo excesso de fluido vital que ainda restou com esse espírito é aprendizado. Então, tudo é aprendizado.
Não tem esse aleatório, não tem ele ficou com excesso, porque as reencarnações são programadas. Até aquelas que as trevas pensam que estão programando, estão sob a tutela de Deus. Então, tudo isso vem dentro de um processo. A gente também está esquecendo daquele casal de brasileiros mergulhadores que estavam no fundo do mar quando a tsunami chegou, viram toda a tsunami passar e foram ao Fantástico contar como é que foi. Bom, continua a pergunta que não quer calar. Então, a pergunta é, e o fluido vital? E o fluido vital? Eles tiveram uma vida coerente com as leis de Deus? Logicamente que esse fluido vital vai ser reaproveitado de alguma maneira, de algum processo que me foge. E se não, eles vão ficar com as consequências da sua própria inconsequência e talvez serem compensados, porque muitos foram. Foi falta de piedade de Deus? Não, foi colheita. Vamos voltar para o início. Cada um nasce com a quantidade de fluido vital do dia do encarne até o dia do desencarne. No dia do desencarne, acabou o fluido vital. Tá certo até aí, Eunápio? Eunápio saiu eu também raciocinei, beleza. Posso responder? Depende, se a pessoa estiver adiantando a sua hora, ela ainda tem fluido vital, não é? E lá, não era o caso, não é este o caso. Nádia, pode ser esse o caso. Você sabe quantas pessoas que estavam lá e deveriam estar trabalhando, deveriam estar com a sua família, estavam lá passeando com seus amantes, porque tem dinheiro para isso? Porque isso é comum. Todo paraíso tropical acontece isso, o camarada vai passear com um amante e vai estar lá. Ele não tem nada que está lá, não era a hora dele. Ele foi para lá porque quis. Ou ele ou ela. Está cheio de fluido vital. Eu não estou dizendo que foram todos, nem que foram muitos, e eu não estou dizendo que essa é a explicação geral. Eu apenas disse que isso acontece. Marco, assim olha como o acidente de trânsito. A pessoa que morre no acidente de trânsito porque estava na hora, não tem mais fluido vital. Aquela que morre porque provocou o acidente de trânsito por imperícia, por imprudência, porque bebeu, aquela está cheia de fluido vital. Então, cada caso é um caso, como já foi dito aí. Marco Celeno e os demais, todos, eu vou repetir a frase, sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos. Eles não estão dizendo que era um ou outro, todos, empenhando-se em resgatá-los a todos das entidades infelizes e vampirizadoras interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Todos, eles não estão fazendo distinção. Por isso, a minha dúvida, se todos que estavam ali, se foram naquele momento, como que estavam com fluido vital? Como podem ter fluido vital? Mas é uma pergunta de quem não sabe mesmo. Eu não estou querendo polemizar, eu estou querendo aprender. Só Posso isso. falar? Posso pontuar agora? É porque eu caí e agora eu levantei. Eu caí e levantei. Você quer falar, Luciano? Fala que depois eu falo para dar minha ideia. Eu vou tentar responder. Nós apresentamos aqui um trabalho sobre o fluido cósmico universal, o FCO. E dentro dele tinha um fragmento sobre o fluido vital. O fluido vital, ele vem de uma fonte geradora. Nós recebemos, como se você carregasse um celular de noite e no dia seguinte estivesse carregado. Quando termina a carga, recarrega novamente. Só que, quando a pessoa desencarna, o fluido vital retorna para sua fonte geratriz. Ele não fica disperso aqui. Então, nesse momento, assim como os espíritos superiores sabiam do evento que iria acontecer com antecedência, os espíritos menores também sabiam. Então, nessa transição entre desenlace traumático que houve e o retorno do fluido vital para a sua fonte geradora, foi nesse momento que eles aproveitaram. Por quê? Estava recém ainda dentro do próprio corpo, ostentando o corpo físico, e de uma hora para outra perdeu a vida. Esse fluido de qualquer daqueles desencarnados iria retornar, como retornou, para a sua fonte
para a sua fonte, só que os carinhas, sabendo disso, do evento que aconteceria, foi lá e aproveitou. E depois que passa certo ponto, não tem mais como você atingir o fluido vital. Ele volta. Isso é ciência. Então, naquele ato de tempo entre o desenlace e essa volatização do fluido vital retornando para a sua fonte, foi que eles entraram ali para absorver essa energia. Além disso, Luciano, além disso, dessa parte de fluido que volta ao ambiente, tanto é que se você for trabalhar, se você for analisar obsessões profundas, né, você vai ver espíritos ligados à morte de animais, à morte de seres, evitando aquelas energias que ali estão. Mas isso é outro assunto. Além de tudo isso, tem uma ideia que eu ventilei quando nós trabalhamos planejamento reencarnatório, né, que eu joguei a ideia do seguinte: toda reencarnação passa por um planejamento reencarnatório. Né? Eu falei sobre isso. Às vezes, possuem reencarnações que são planejadas e sim são afizadas energicamente. É diferente. Né? Tem afinidade energética. Aí são... beleza. Da mesma forma que há encarnações dessa forma, há desencarnações também, sim. A pessoa pode estar programada para desencarnar com 67 anos e 7 vezes 2 dias, se ela fizer uso do seu livre-arbítrio e ficar até lá. Mas se ela pode não fazer uso do seu livre-arbítrio bem, a energia pode um pouco ruim dela, ela pode morrer por livre e espontânea vontade, pode. Ela pode, por livre e espontânea vontade, né, energeticamente falando, se manter no aranhado tal, puxando, como o Luciano bem pontuou, puxando para aquelas energias que ali iam morrer da forma. Pode. Então, isso não passa necessariamente por um processo de programação reencarnatória. Isso passa por um livre do espírito se emaranhar, né, energeticamente numa situação tal que vai provocar o desencarne dele antes previsto. É a livre espontaneidade dele. Nem tudo há uma programação reencarnatória. É isso que eu desejo. Porque a gente começa a entender alguns fenômenos, a gente está com... Opa, o que está acontecendo? Será que foi programado? Não, não foi programação. A liberdade do espírito foi tal que escolheu se envolver, né, energeticamente, psicamente, em determinado emaranhado de dias, foi puxado pela situação. Bom, nós vamos ver, acho que a metade do livro, né, que o Manuel Filomeno fala, quanto foi custoso, né? Olha só, o quanto custoso juntar grande quantidade de espíritos que trabalhavam com a sexualidade, principalmente com as... Você sabe aquela região do Oceano Índico, Filipinas, Indonésia, aquele lugar todinho, o que tem de turismo sexual ali é grande. Crianças de 12, 13 anos, 14, 15, 16 e 17 anos. Então, o Mano pontua num dos capítulos lá a dificuldade que foi de trazer esses espíritos da Europa e dos Estados Unidos que tinham esse débito com esse processo de energia para irem passar férias naquela região. Então, isso aí foi um programa reencarnatório desses espíritos, certamente, mas outros não. Outros, pela mesma similaridade energética, foram bem, mas poderiam morrer naquela situação e morreram. Né? Não ao acaso, mas também porque estão com um conluio energético do espírito e da liberdade dele de escolha. Da mesma forma que houve encarnações não programadas, também existem encarnações programadas. Porque o planetário do espírito. Tranquilo. A frase fala eu vou andando no trabalho. Todos. Tá bom? Ok, todos. Eu estou escutando, mas vou andando agora. Não, o Eunápio respondeu brilhantemente bem, só que não foi não foi esse o cerne da pergunta. O cerne é esse, todos. Não? Todos. Aí a minha pergunta, assim, o Luciano foi o que chegou mais perto da minha... Sim. Eu respondi. Do que eu
estava em dúvida. Então, esse exemplo da bateria, que vai gastando, né, gastou toda, mas está retornando para a fonte geradora. Isso pode ser, inclusive, por desencarne natural, pela idade, estava lá, estava doente, isso também, Alô? pelo que eu entendi do Alô? Luciano, isso Sim. foi Até algo Não, que não, o pode ser rompimento dos capturado. liames. não conheço. Isso, até isso, Nádia. E aí pode ser natural, a velhice. Eu estou aqui, vou chegar nos meus 100 anos, vou gastando meu fluido, mas não sei o quê. Mas na hora do desenlace mesmo, enquanto o fluido vital está voltando à fonte geradora, eu posso ser abordado, meu Sim, fluido sim. vital pode ser abordado. Foi a explicação que chegou mais perto da minha dúvida. Beleza. Eu acho que... Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa... Agora, o bom é bom entender depois, Pode ter que acontecido fica com esse capítulo, o que é que espíritos fazem com esse fluido vital, tá? Espera aí, um de cada vez, gente. Porque está falando dois. Eu estou dizendo que uma coisa não exclui a outra. O que eu falei de gente que estava lá e morreu com fluido vital, que não tinha nada que estar lá, o Ana apontou muito bem, é uma área de turismo sexual, essas coisas todas, não exclui a possibilidade que o Luciano falou. Pode ter acontecido uma coisa ou outra, como o Zé Luiz, que não está aqui hoje, sempre diz, pode ser e depende. E o socorro vai ser para todos. Porque Não. também aquele que desencarna num acidente provocado por ele, por imperícia, por imprudência que bebeu, também ele é socorrido. Marcos, você está certo, o Naco está certo, mas a pergunta da Raquel dando... Vocês estão certos. Tá todo mundo se complementando, Marcos. Mas é isso que eu estou dizendo, gente. Que está todo mundo se complementando. Uma coisa não exclui a outra. Não, e para mim, Marco, exclui, porque essa de um acidente, essa pelos excessos, eu já sabia. Essa eu já sabia, que quando a gente, por alguma razão, antecipa, a gente está ali ainda com o nosso fluido vital. Essa daí eu já sabia, por isso que essa não me interessava. Eu queria saber, dentro de quem estava programado, que eu achei que era esse todos, que eu tinha me referido, por que tinha, como que podia ter. Então, a minha pergunta foi bem objetiva em cima desses. Aí, por isso que eu falei que a do Luciano, para mim, atendeu melhor, porque até isso, uma pessoa normalzinha vai doente ali, vai perdendo, vai envelhecendo naturalmente, mas chegou na hora do desenlace, enquanto está lá desamarrando, desatando todos os nozinhos, esse fluido que está voltando para a fonte geradora, eu adorei essa ideia, pode estar sendo lá absorvido pelos vampirizadores. Aí, beleza, eu agora compreendi. Era essa a minha sede de saber isso. Porque quando é uma morte brusca, um acidente, ou a gente antecipa com os nossos pensamentos, a nossa forma de vida, essa eu já sabia, por isso que eu estava excluindo essa possibilidade. Mas um complementou o outro, foi muito bom que se somam as informações. Se eu já sabia, provavelmente tinham pessoas na sala que não sabiam e agora sabem. Só a título de nós fecharmos o raciocínio, desculpe, Raquel, te interromper, independente da forma do desenlace, seja ele natural ou traumático, via de regra, o fluido vital retorna ao fluido cósmico universal. O fluido vital é um produto do fluido cósmico universal. Ele que é a fonte, que nos sustenta a vida, vem o ânima da alma, de sustentação. É óbvio que nem sempre usando a expressão da Raquel, os vampirizadores que se aproveitam dessas demandas traumáticas para aurirem esse fluido vital. Ele não retorna na forma que ele deveria retornar. Ele é manipulado. Eu acho que em Tráfico Doloroso e Resgate, se não me engano, que tem uma história de uma equipe do astral inferior que fica nos ambientes onde há muito álcool, muita droga, muito cigarro, muitos excessos. E o ectoplasma vai entrar também no fluido vital. Ele é deteriorado por conta desse comportamento. Então, essa equipe, eles aurem esse ectoplasma, vamos separar as questões.
do ectoplasma também é um produto do fluido cósmico universal, ok? Então eles aurem esse ectoplasma com uma densidade muito primitiva e levam para uma pessoa lá naquele local, na subcrosta, que se alimenta daquele ectoplasma vicioso. Ponto. O que não significa que esse mesmo gerador desse ectoplasma deficiente, com energias deletérias, um dia, ao desencarnar, o fluido vital dele retornará também para o plano espiritual superior, ou seja, para o éter, onde está o fluido cósmico universal. Então, tanto um desencarne traumático quanto um desencarne natural, a mesma energia que sustentou aquele corpo físico, que é o fluido vital, vai retornar para a fonte geratriz. Agora, sempre tem aqueles companheiros que sabem que o fluido vital é uma energia poderosíssima que mantém o espírito no corpo, aproveita o elemental lá do Negro da Força. Assim, é de uma forma alegórica, mas só para complementar. Tanto faz de uma forma, de um lado ou do outro, as respostas estão corretas. Só que a pergunta da Raquel foi objetiva. E aí a gente foi pegando vieses aí, que está perfeito, complementou, montou quebra-cabeça. Né? Então, para fechar as reflexões de hoje. Ô, Lu, para corroborar com essa tua ideia que você mostrou, demonstrou, aliás, muito bem, eu lembrei aqui do capítulo de André Luiz, da desencarnação de Dimas. Uhum. E Perfeito. vem espíritos ali, né, que estão tentando rodear para pegar o fluido vital. E a reencarnação de Dimas está sendo uma coisa natural. É que a espiritualidade superior, a mãe de Dimas ali, André e os outros, impediram que isso fosse feito. Mas realmente fica esse resquíciozinho, que volta para o todo, e nessa hora os espíritos inferiores vão lá para sugar isso. Como você bem falou, só que os espíritos superiores foram lá para impedir que isso acontecesse. Agora, eu não tinha percebido bem a pergunta, a colocação da Raquel. Por isso que eu falei, uma coisa não exclui a outra, e realmente não exclui, né? Podem acontecer, pode lá ter acontecido as duas coisas, mas o que ela queria saber, realmente você respondeu bem melhor, na minha opinião. Só para todas as perguntas, todas as respostas se complementaram. Porque quando eu falei que até que se cortem os liames, existe um interregno. Vem o Luciano e fala, vem o Marcos Sereno e fala das desencarnações por conta de suicídios indiretos ou por encarnações viciosas. E depois vem o Luciano e fala do retorno desse fluido vital para o fluido cósmico universal. Então, o espaço de tempo entre o corte dos liames para que volte esse fluido, uma resposta complementou a outra. Ninguém está com a verdade aqui. Todo mundo está estudando o capítulo. Todo mundo está complementando a ideia. Só todos isso, fechei. Todos ajudaram a gente a refletir, a dar mais um passinho. Foi excelente. Mais alguém para se colocar? Muito obrigada. Prometo, cadê foi a Andréia, né? Prometo fazer pergunta mais fácil. A Andréia está curtindo a redezinha dela lá na varanda. Tem que fazer as perguntas difíceis para a gente dar passinhos. Ô, Raquel, eu gostei muito, achei muito legal essa coisa de pergunta difícil, sabe? No início a gente fica assim, ai meu Deus, eu não sei. Mas mexe com a gente, né? Tudo que causa faz a gente aprender isso, né? A vida é assim, se fosse tudo muito fácil, a gente não estaria aqui. Andréia, tem uma colocação muito interessante dentro da doutrina, que é o seguinte, a doutrina espírita ela não impõe, ela expõe. E a doutrina espírita é conhecimento puro, entendeu? Então a gente não tem, é questionamento puro, melhor dizendo, desculpe, me coloquei mal. É questionamento sim o tempo todo. Já visto o Kardec fez o que fez há 150, 160 anos atrás. Se ele não questionasse, hoje não aconteceria a terceira revelação. Então, a mente que é curiosa, ela tem sede de saber. E a doutrina,
é um banquete espiritual inesgotável de informação que veio do plano espiritual superior. Então, quanto mais a curiosidade, mais a vontade de aprender. Então, minha querida, pergunta sempre. Nós não somos vacas de presépio, não, tá? E você veja como uma palavra muda tudo. O todos da frase mudou todo. Se passasse por cima do todos, estava tudo tranquilo. Uma palavra mexe com todo o conceito que a gente tem que elaborar. Então, é importante estar atento aos detalhes e perguntar tudo. Não tem pergunta fácil nunca e não tem resposta fácil nunca. O que tem é essa oportunidade da gente continuar estudando e vendo todas as possibilidades e completando os pontos de vista, porque em algum momento uma pessoa vê um aspecto que o outro não está conseguindo enxergar. É isso. Perfeito. Eunápio, encerra? Sim? Não, eu quero saber se mais alguma dúvida, alguma consideração sobre o capítulo. É que nós já estamos chegando no nosso horário. Tem alguma dúvida a mais? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer, alguma colocação, alguma reflexão? Senão vamos passar para a nossa prece de encerramento. Nádia, Só um agradecimento a todos. Muito bom, Raquel. Nádia, você pode repetir, por favor, o nome daquelas duas pessoas que você solicitou no início? E alguém gostaria ou está sentindo a necessidade de fazer a prece? Porque geralmente essa coisa brota, né, do coração. Então, a Nádia vai citar dois nomes, por favor, e quem se habilitar, quem sentir necessidade ou vontade de fazer a prece, é só inserir esses dois nomes e vamos todos nós, em conjunto, né, vibrar positivamente para esse casal. É Amanda Menezes e Rafael Anselmo. Estão no hospital, estão na linha de frente. E poucos minutos antes de eu entrar, me chamaram no WhatsApp e pediram orações. Estão no hospital, trabalhadores da linha de frente, médico e enfermeira. E eu queria, por favor, que pedisse por eles. Colocassem uma atenção especial. Amanda Menezes e Rafael Anselmo. Alguém gostaria de fazer a prece? Posso fazer, Luciano? Não, por favor, Raquel. Queridos companheiros, vamos nesse momento, o mais que pudermos, interiorizarmos o nosso olhar, silenciando os nossos ruídos externos e internos, apresentando a Jesus e aos zelosos benfeitores espirituais, antes de mais nada, a nossa gratidão por esses momentos tão ricos de reflexão, de aprendizado, de troca de vivências e de conhecimentos. Mas que esses conhecimentos não sejam apenas para o nosso intelectual, que tudo o que vimos nessa tarde seja para a nossa reflexão como seres espirituais que nós somos, imortais. E aqui, nesse momento de passagem por esse planeta, que nos oferece tantas oportunidades de crescimento, estamos aqui
nós sabemos, para o nosso aprimoramento, para vencermos os obstáculos, para vivenciarmos todas essas dores que nos têm sido apresentadas, muitas individualmente, os nossos temores, as nossas perdas, os nossos sonhos adiados, tantas expectativas interrompidas, os lutos vividos, mas também coletivamente. Quantas dores presenciamos por conta do fogo, por conta dos tsunamis, por conta de tantas tragédias coletivas, a violência urbana, o consumismo desenfreado, a sede de ganhar, não importa passando por cima de quem, tantos desvalidos, tantos invisíveis, tanta fome, tantos sem teto, tantos sem amor, sem família. E precisamos, Senhor, ver tudo isso e continuarmos através dos teus ensinamentos, Jesus, a nos fortalecer e a nos renovar de esperanças. Porque na medida que mudamos a sintonia dos nossos pensamentos, na medida que fortalecemos a nossa fé, nós contribuímos para mudar a vibração do planeta onde habitamos. Que sejamos capazes de unir todas as nossas energias para somar, para nos tornarmos melhores e para acreditar que podemos ser, sim, instrumentos da paz, da alegria, da fé, da coragem, que podemos, sim, estimular, exemplificar, que nossos olhos brilhem, expandindo a luz que trazemos nos nossos corações. E nesse momento, mais unidos, mais sensíveis, nós rogamos aos espíritos trabalhadores da falange do bem, que projetem sobre todos os necessitados, nas famílias, nas equipes de saúde, em especial nesse momento, por Amanda Menezes e Rafael Anselmo, que necessitam de reforço, de amparo, de sustentação. Que espíritos bondosos possam retirar dos nossos bons sentimentos o que cada um precise. Leva, Senhor, porque alegra o nosso coração saber que podemos ser úteis, que podemos nos doar, porque muito temos recebido de conhecimento e de amor. E agradecidos por tantos benefícios que temos tido, sobretudo o alimento espiritual que a cada tarde nos regalamos com esse banquete divino que tem sido proporcionado a nós. Recebe, Jesus, o nosso agradecimento. Leva a Deus, nosso Pai, também
a nossa gratidão por mais um dia de existência e agradecidos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiães, que nos amparam, nos sustentam e nos abraçam, alegres por cada avanço, cada passinho que nós temos dado. Obrigado, Senhor. Que assim seja.